profundamente a América Latina, né? A guerra na Ucrânia, a intervenção militar do Estado sionista na faixa de Gaza, e vimos que a tendência é de agravamento da crise mundial. Chegamos a essa conclusão, né? E todos os acontecimentos vêm confirmando, né? Principalmente com essa intervenção dos Estados Unidos contra a Venezuela, né? Agora está recrudescendo o cerco militar com o objetivo claro de derrubar o governo nacionalista de Maduro. E estamos observando como os governos burgueses latino-americanos se mostram todos acanhados, incapacitados, né, de fazer uma defesa contra esse intervencionismo prepotente dos Estados Unidos na América Latina. Então, nós fizemos esse estudo, parece que foi um estudo bastante rico, né? E hoje, praticamente, vamos dar uma continuidade, na realidade, né, à comemoração dos 108 anos da Revolução Russa, que completou ontem, né, 108 anos. Com isso, eu quero dizer que estamos em uma situação de discussão sobre a Revolução Russa de um século, né, e 108 anos, um século e 8 anos, e a vigência desse grande acontecimento que levou a classe operária ao poder pela primeira vez e manteve o poder e expropriou a burguesia, e como que tem uma atualidade a Revolução Russa. Essa é a ideia que gostamos de debater hoje. E qual é a atualidade da Revolução Russa? A gente nota que as correntes de esquerda ou estão esquecendo o problema da Revolução Russa, deixando para trás, como se fosse algo do passado, muito longínquo, né? Ou então, quando comemoram a Revolução Russa, colocam-a lá no passado, sem trazê-la para o presente. Porque nós que construímos o Partido Revolucionário, cada vez que estudamos um acontecimento histórico de grande valor, é para esclarecer, clarear o que se passa no momento, no presente, e quais são as lições do passado que servem também para o presente. Né? O estudo acadêmico é aquele que coloca o passado no passado e ali fica. Né? Pode mostrar as grandezas do passado, mas ali está enterrado, né? E só serve às vezes para discursos, para teses e assim por diante. Nosso ato político não tem esse caráter. É por isso que eu estou introduzindo esta apresentação justamente com esta pergunta. O que tem a ver a Revolução Russa com hoje? E nós temos que debater esta questão. Não é? Veja que não é possível enfrentar a crise de direção, que é o grande problema da humanidade, que é construir os partidos revolucionários, que é reconstruir o Partido Mundial da Revolução Socialista, a Quarta Internacional. Essa enorme tarefa não tem como ser realizada se nós não assimilarmos as lições do passado. Se em nossos programas, se em nossa formação dos quadros revolucionários,
não estiver presente essa assimilação, esse conhecimento das revoluções. E os camaradas sabem que não ocorreu apenas a Revolução Russa, né? Tivemos a grande Revolução Chinesa de 1949, que tem uma importância também transcendental para a luta dos marxistas em direção a uma sociedade sem classe, a abolição do capitalismo. Nós tivemos a Revolução Cubana aqui na América Latina. Foi importante a Revolução Cubana. Mas nenhuma dessas revoluções, nenhuma, teve a dimensão da Revolução Russa. E também podemos lembrar que a Revolução Russa não foi a primeira. A primeira foi em 1871, com a tomada do poder em Paris, e daí então a Comuna de Paris, quando Marx ainda estava vivo, né? Quando a Primeira Internacional estava atuando a Primeira Internacional. Então vejo que a Revolução Russa foi a segunda revolução proletária na história. A primeira, da Comuna de Paris, confirmou a tese do socialismo científico de que a classe operária é a única classe revolucionária capaz de transformar a propriedade privada dos meios de produção em propriedade social. Portanto, tomar o poder do Estado. A classe operária é a única classe com esta capacidade de força. Outras classes, como os camponeses, né, a classe média, depois a classe média urbana da atualidade. Na época de Marx não tinha essa classe média urbana desenvolvida como temos hoje, né? As outras classes estão vinculadas à propriedade. O proletariado é a única classe que não está vinculada à propriedade, mas está em contradição com a propriedade, está em choque com a propriedade. Por isso constitui a força de trabalho como a motriz de criação da riqueza, e é a motriz explorada, a força motriz explorada, que para dar continuidade ao desenvolvimento das forças produtivas é necessário derrubar o poder da burguesia. Isso se manifestou de uma maneira cristalina na Comuna de Paris. Mas a Comuna de Paris não estava ainda amadurecida. O capitalismo ainda estava entrando na sua fase de decomposição. E o movimento operário internacional também não tinha um desenvolvimento como vai aparecer em 1917, com a Revolução Russa. Então a Revolução Russa foi a segunda revolução proletária, mas foi a primeira revolução triunfante. A segunda revolução proletária foi aquela que mostrou a possibilidade não só de tomar o poder, mas de iniciar o processo de transição do capitalismo ao socialismo. Aí está a grande força histórica da Revolução Russa. Veja, eu repito, camaradas, a Revolução Russa iniciou a transição do capitalismo ao socialismo.
O que não foi possível na Comuna de Paris. E por iniciar essa transição, a Revolução Russa teve uma projeção social, política, econômica, em todos os aspectos do capitalismo, em todos os seus liames, todas as suas manifestações. A Revolução Russa tratou de conjunto esses problemas. Por exemplo, a Revolução Russa libertou os camponeses da opressão latifundiária que vinha lá do passado feudal. E permitiu que as terras nacionalizadas fossem entregues aos camponeses. Vejam, essa é uma dimensão da Revolução Russa. Outra dimensão da Revolução Russa. Ela libertou as nações oprimidas do Império Czarista. O Império Czarista mantinha sob seu controle, sua exploração, inúmeras nacionalidades. Por exemplo, a Ucrânia, que está em guerra agora, era uma das nacionalidades que o movimento nacionalista ucraniano lutava contra a revolução porque eles queriam ter uma separação, ter um Estado próprio separado. No entanto, foi a Revolução Russa que permitiu que aqueles que moravam no Azerbaijão, aqueles que moravam na Geórgia, aqueles que estavam nos vários lugares da Rússia, que é uma vastidão, praticamente quase que um continente. Então, a Revolução Russa, pela primeira vez, estabelece o direito de autodeterminação de uma nação oprimida. Pela primeira vez. E ela vai realizar um grande feito, que é de não só libertar as nações oprimidas, como uni-las. Unificá-las. Quando o capitalismo coloca uma nação contra a outra, constantemente, o capitalismo da sua fase imperialista não só um punhado de nação oprime a maioria, como joga nação oprimida contra nação oprimida. Então, a Revolução Russa vai emancipar as nações oprimidas e uni-las. De que forma que se realizou essa união? Se realizou através da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este na história que luta contra as opressões nunca existiu. Pela primeira vez vai existir. E essa conquista da autodeterminação, só vou falar isso marginalmente. Veja que, por exemplo, o continente africano, que teve as lutas pelas independências, e essas independências nunca conseguiram libertar as nações oprimidas africanas da opressão. Ou na América Latina. Mesma coisa. Enquanto que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas uniram os povos. Mas por que é que se uniu os povos?
porque a luta era pelo socialismo e não pela manutenção do capitalismo. Por isto, porque só há uma forma de unir os povos oprimidos. É a luta pelo socialismo. Enquanto se tiver no terreno do capitalismo as lutas democráticas, jamais poderão levar a uma unidade entre as nações oprimidas. Então vejam que a criação da União das Repúblicas Soviéticas foi um grande passo, um grande acontecimento nas aspirações dos povos oprimidos. Se nós fôssemos aplicar esse acontecimento, por exemplo, no que se passa hoje na faixa de Gaza, se a gente fazer o que se passa com o massacre dos palestinos, fosse aplicar, vocês iam verificar que quando o Império Otomano se desfaz, né, era um tipo de opressão que o Império Otomano realizava sobre aquelas nacionalidades, vem o imperialismo, desmonta o Império Otomano e cria uma série de nações subordinadas ao capital, ao grande capital financeiro, ao domínio primeiro inglês e em seguida o domínio norte-americano. Olha lá. Então, se você olha o que aconteceu na Rússia, essa união que houve vinda da Revolução, você vai ver lá dizendo o seguinte: aqui a única maneira desses povos oprimidos se emanciparem e pararem de lutar um contra o outro. Por que a Arábia Saudita tem que estar em guerra com o Irã? Por que o Irã tem que estar em guerra contra os outros países, contra o Catar, contra os outros países? Por que tem que estar em guerra? O único motivo é o fato de que os interesses de grupo capitalista burgueses é que levam as nações a se chocarem. Olha lá, essa é uma grande lição que vem da criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha a projeção programática que tem a Revolução Russa. Que projeção programática. Então esse era o segundo ponto que eu queria falar, né? Terceiro ponto. Primeiro eu falei dos camponeses, não foi? O segundo eu falei da criação da União Soviética. O terceiro ponto é a base de todos esses, que é a expropriação do capital, é a transformação da propriedade privada dos meios de produção em propriedade social, como estabelece o socialismo científico de Marx e Engels. Que é a essência do processo de transformação do capitalismo no sentido da sociedade sem classes. Então, a burguesia foi expropriada. O método da Revolução Russa foi o método da expropriação. Então, este é o terceiro ponto, não? Quarto ponto importante. E tudo isso tem atualidade. Quarto ponto. A classe operária só pode realizar essas tarefas se ela, como classe revolucionária, estabeleça a sua ditadura de classe contra a burguesia, contra a minoria exploradora. Vocês podem recordar que Marx vai dar uma importância à derrota da Comuna de Paris, vocês vão de recordar, que foi aqui, ela não pôde, o proletariado não pôde estabelecer sua ditadura proletária. E a ditadura proletária é o domínio
da classe operária sobre o Estado e sobre os meios de produção. Isso é a ditadura do proletariado. Esse, então, é o quarto ponto que eu falei, não foi? Quinto ponto. A construção da Terceira Internacional. Olha aí. A Internacional vai fazer seu primeiro congresso em 1919. Portanto, são 3 anos, não é isso? Menos de 3 anos. 2 anos. 2 anos após a Revolução. A Terceira Internacional, a sua constituição como partido mundial, é o mais avançado que já houve. Porque a Primeira Internacional foi constituída antes de qualquer revolução. A Primeira Internacional é anterior à Primeira Internacional de Marx, dirigida por Marx, ela é anterior à Comuna de Paris, que é de 1871. Parece que o congresso de fundação da primeira é 1869, se não me falha a minha memória. Não é? Se eu errei, me corrijam, porque minha memória, às vezes, se perde um pouco. Mas vejam que a Terceira Internacional foi um resultado de uma revolução. E essa Terceira Internacional tinha por trás a Comuna de Paris e a Primeira Internacional. Mas por que uma Terceira Internacional? Aí vem o outro elemento chave da Revolução Russa, que foi fundamental na Revolução Russa, que foi o combate do bolchevismo, o combate do Partido Revolucionário contra o revisionismo da social-democracia, que abandonou as experiências da Revolução da Comuna de Paris, que abandonou as teses do Manifesto Comunista, que abandonou os fundamentos do socialismo científico e que abandonou, portanto, a tática revolucionária. E o revisionismo da Segunda Internacional demonstrou que esses partidos que dominavam, a direção que dominavam a Segunda Internacional, estavam carcomidos pelo nacionalismo. Estavam penetradas pelo nacionalismo. Por isso que o partido alemão vai apoiar a sua burguesia alemã, né? Na França, a social-democracia vai apoiar a sua burguesia, cada um vai apoiar uma fração da sua burguesia imperialista em nome da defesa nacional do país, numa guerra. Por isso, o revisionismo da social-democracia é um revisionismo que atinge o pilar, a coluna vertebral do socialismo científico, que é o internacionalismo. Que, como diz o Manifesto Comunista, a revolução começa num determinado país com uma forma nacional, mas seu conteúdo é internacional. É assim que está o princípio, o fundamento no Manifesto do Partido Comunista. Então vejam que essa é a quinta, né? É o quinto ponto de grande importância, o sexto ponto de importância da Revolução. Com isso eu sintetizo uma primeira parte da minha colocação, da minha preparação, desses 108 anos, concluindo que todos esses 6 pontos têm atualidade, manteve sua atualidade. Vejamos. Primeiro, as massas camponesas do mundo inteiro continuam oprimidas, não?
As nações oprimidas continuam oprimidas e sendo utilizadas uma contra outras. Terceiro, qual que era o terceiro? Me ajude a lembrar. A expropriação do capital. A expropriação do capital. Sem expropriação do capital, hoje o que acontece? Está ultra concentrado na mão de uma outra minoria e que está colocando a humanidade em perigo, com guerras, com intervenções militares. E o outro ponto, a necessidade de reconstruir a Quarta Internacional. Aí está a atualidade da Revolução Russa. Vejam que esta atualidade certamente tem particularidades do momento. A realidade não é estática, né? Muitos acontecimentos ocorreram, né? Muitas transformações ocorreram, que faz com que essas conquistas gerais tenham suas particularidades. Vou dar uma particularidade. O internacionalismo. Qual a particularidade do internacionalismo hoje? É que foi varrido da classe operária a Terceira Internacional, foi varrida da classe operária a Terceira Internacional, e a Quarta Internacional não conseguiu se estabelecer como partido mundial da Revolução. Esse é um grande dilema que temos hoje. Mas vejam que são questões todas do passado que vêm à atualidade, vêm ao presente. Né? Então, companheiros, companheiras, quero agora, nesse ato que estamos realizando, falar particularmente sobre a reconstrução da Quarta Internacional. Esta é uma tarefa que está em nossas mãos. Está na mão dos revolucionários. Não se pode ser um revolucionário, não se pode ser um marxista verdadeiro, pleno, se não for profundamente internacionalista. E nós não estamos falando em teorização sobre o internacionalismo. Nós não estamos falando simplesmente em princípios. Nós estamos falando em experiência. E é essa experiência que nos pertence. Porque é com essa experiência que nós levantaremos os princípios, os fundamentos. Porque essa é a base do materialismo histórico, é a base do materialismo dialético. Nossa geração, nosso POR, e todas as correntes de esquerdas que se reivindicam do marxismo, todas, estão diante dessas heranças do passado. E essas heranças do passado, ou elas são tomadas como presente, responder como presente, ou a corrente ficará fora do marxismo. Ou ela vai se decompor. E hoje nós estamos assistindo uma explosão de divisão nas correntes que se reivindicam da Quarta Internacional. As inúmeras correntes que surgiram da dissolução da Quarta, uma dissolução que começa em meados de 1950 e vai se aprofundar na década de 60,
E vai formar inúmeras correntes, inúmeras frações. E daquela divisão inicial, ocorreram uma série de subdivisões. Existe divisão e subdivisão e subdivisão. Agora mesmo estamos vendo uma divisão no PSTU e estamos vendo uma divisão na esquerda marxista. Né? Essas subdivisões, elas são expressões da incompreensão da própria vanguarda que tinha que assimilar o passado e aplicar no presente. E uma das lições importantes do bolchevismo é que o Partido Revolucionário ele existe e sobrevive unicamente da sua teoria, do seu programa e de sua ação concreta na luta de classes. Esses aspectos todos são contrários aos aparatismos, às lutas de camarilha nas correntes que são lutas aparatistas. Que quando você espreme para ver as divergências, você não encontra os fundamentos programáticos da divergência. Você encontra estilhaços de divergência. Mas os fundamentos programáticos, não. Veja que quando nós vemos a cisão que houve na social-democracia russa, em que Lenin construiu a sua fração bolchevique, se estudamos lá, vocês vão ver que não são estilhaços. Aquilo ali era uma revisão, de fato, do marxismo. E isso foi demonstrado no processo prático da Revolução. Se vocês pegarem a questão da Segunda Internacional, vão observar que eram exatamente esses problemas programáticos que levavam a essas divisões. Então, para nós, essa não é uma simples comemoração. Não é uma formalidade os 108 anos da Revolução Russa. Para nós é uma necessidade de aprender. Aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. Analisar constantemente o que fazemos e os nossos defeitos, nossos erros. Corrigir nossos erros, nossos defeitos. E ir superando as fraquezas que vêm da crise de direção. As fraquezas que vêm da crise de direção. Isso é um problema de história. Não é um problema de voluntarismo de nenhuma corrente. E por isso, esses 108 anos têm uma importância muito grande para o nosso partido. Que o POR tem uma tradição de retomar os aniversários da Revolução Russa para aprender e para incorporar mais um conhecimento na sua vida real, na sua teoria, no seu programa. Eu vejo, camaradas, que nós publicamos este livro sobre quando foi 100 anos da Revolução Russa, publicamos este livro. E aqui tem um balanço. Um balanço, e agora nós estamos há 8 anos. 8 anos desse lançamento deste livro. E se os camaradas tiverem retomarem, quem não leu, ou quem não conhece, ou os camaradas que têm o livro, mas não leram, vão encontrar aqui o esforço do nosso partido em incorporar essas experiências no nosso trabalho cotidiano, na nossa luta política por erguer o Partido da Revolução Proletária. E aí, nós fazemos parte do Comitê de Enlace pela Reconstrução da Quarta Internacional.
lutamos pela reconstrução da Quarta Internacional. E a pergunta é, por que que as outras correntes não lutam por reconstruir a Quarta Internacional? Por que temos tanta divisão se todos nós reivindicamos do trotskismo, do marxismo, do leninismo? Por quê? O que é que explica tantos estilhaçamentos e tantas divisões? Esta é uma pergunta que sempre nos fazemos. E nós só vamos encontrar essa explicação na história da Revolução Russa. É lá que vamos achar essas raízes. Porque aí vem um ponto que é de grande importância nesse ato. É que a Revolução Russa iniciou a transição do capitalismo ao socialismo, mas poderia ser derrotada por uma contra-revolução. Como foi derrotada pela contra-revolução stalinista que liquidou a URSS, que liquidou a Terceira Internacional. E só uma particularidade aqui nessa história para nós: Stalin ajudou o imperialismo a apoiar a resolução na ONU para criar o Estado sionista de Israel. Veja onde chegou o stalinismo. E por isso, a luta contra o stalinismo não é uma luta pequena. Não é uma luta de certos interesses menores. A luta contra o stalinismo foi a luta contra o processo de restauração capitalista que interrompe a transição do capitalismo ao socialismo. E por isso foi uma luta de morte de Trotsky e da oposição de esquerda. E acompanhando essa luta, aprendendo nessa luta, nós vemos o quanto é grave a direção que herdou a Quarta Internacional depois da morte o assassinato de Trotsky em 1940. A direção que assumiu era a direção tipicamente pequeno-burguesa. Não era uma direção que estava à altura de todo o aprendizado que a Revolução Russa deixou. Isto levou a que a Quarta Internacional se fragmentasse. Isso levou a que chegássemos a um grau de dificuldade de lutar contra o capitalismo quando o capitalismo está em decomposição. Dificuldade quando o capitalismo está expondo claramente suas vísceras. Está expondo claramente que em todo o seu horizonte não existe nada mais senão a barbárie. E que essa luta contra esse sistema esgotado historicamente, que é o sistema, a fase última, que é o imperialismo, depende dos partidos revolucionários. E por isso depende de um partido mundial da Revolução Socialista. E é isto que estamos hoje, ao realizar os 108 anos da Revolução Russa, o POR está se comprometendo, como se comprometeu em todo o passado de sua construção, não só honrar os explorados que caíram combatendo na Primeira Guerra Mundial, que tombaram enfrentando a reação na própria URSS, na própria Rússia, que enfrentaram
os embates nos soviets contra um governo que era um governo de coalizão, um governo de coalizão em que o Partido Socialista Revolucionário e o Partido Menchevique estavam no poder, chegaram ao poder, numa coalizão com Kerensky, e estavam afundando os soviets. E foi o Partido Bolchevique que conseguiu ganhar maioria no Soviet e, portanto, aproveitar todas as condições que a guerra estava promovendo, porque a guerra levou uma parte de todos os soldados a se unir aos bolcheviques, a Primeira Guerra levou, e isto permitiu que a classe operária chegasse ao poder. Então, esse é o sentido da nossa comemoração dos 108 anos da Revolução Russa. Companheiros e companheiras, eu fui encarregado de fazer essa exposição, né? E espero que sirva para o nosso debate do plenário. E nós resolvemos não só fazer umas exposições e abrir o debate, resolvemos fazer a experiência dos nossos grupos de estudo e vamos reunir os nossos grupos, né, de estudo, e aí vamos dar 1 hora para o grupo de estudo discutir e abrimos o plenário para os grupos e cada camarada fazerem as suas intervenções, né, em homenagem aos 108 anos da Revolução Russa, e concluiremos, né, com a Internacional, faremos um hino da Internacional e a nossa leitura do manifesto que é dedicado hoje aos 108 anos. Tá aí, camaradas.